Olá IPCA, hoje é segunda-feira, dia 25 de agosto de 2014. Nós estamos juntos há 729 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 1 e 2 do livro do profeta Ezequiel. Nós sabemos que a queda de Jerusalém diante dos babilônicos se deu no ano 586 a.C., mas que a Babilônia esteve assediando Jerusalém em outras duas oportunidades além desta, que então a dominação, a exigência de severos tributos e até mesmo a remoção de pessoas que foram levadas como cativas para a Babilônia já havia acontecido antes. Toda a história então da remessa de pessoas de Jerusalém para a Babilônia se deu em três etapas distintas, pelo menos. A primeira delas foi no ano 605, na primeira incursão de Nabucodonosor contra Jerusalém, quando foi levado para a Babilônia e lá esteve no palácio da Babilônia o profeta Daniel. Uma segunda incursão de Nabucodonosor a Jerusalém se deu no ano 597 a.C., quando então foi levado para a Babilônia o profeta Ezequiel. E num terceiro momento, no ano 586, a cidade foi destruída e o que restou foi levado para a Babilônia. Jeremias está acompanhando todas estas incursões de Nabucodonosor a Jerusalém. E Ezequiel, como você acompanhou, esteve no primeiro momento em que Nabucodonosor chegou à cidade, estava lá quando Daniel foi levado para ser treinado no palácio de Nabucodonosor, e depois Ezequiel, na segunda invasão de Nabucodonosor, no ano 597, vai para a Babilônia e lá fica junto aos exilados, habitando nas proximidades do rio Quebar, que era um canal de irrigação muito comum na Babilônia daquele tempo. Assim, o tempo que Ezequiel data a sua profecia, nos versos de abertura, mostra que ele começa a falar em nome de Deus e a receber, mais especificamente aqui, visões a respeito de Deus, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, verso 2 do capítulo 1. Isso significa, portanto, que já fazia 5 anos desde que Joaquim tinha sido levado cativo para a Babilônia e o Ezequiel tinha ido junto, por volta, portanto, do ano 593, 592 antes de Cristo. E a essas alturas, Ezequiel contava com 30 anos de idade. É assim que nós entendemos o verso de abertura do capítulo 1, que no 30º ano, estando eu é Ezequiel, no meio dos exilados, veio a ele a palavra, as visões de Deus. Ezequiel, portanto, no seu 30º aniversário, está recebendo revelações de Deus. Por que esse número é importante? Porque você lê no verso 3 que Ezequiel era filho de Buzi, um sacerdote. Filho de sacerdote era sacerdote naquela cultura, e conforme Números capítulo 4, verso 30 nos instrui, ele começaria a trabalhar no serviço do templo exatamente aos 30 anos de idade. No entanto, agora, Ezequiel é um sacerdote que está longe do templo. Ezequiel é alguém que está vivendo no meio dos exilados. Seu 30º aniversário não é um motivo de celebração. Nós temos, então, um relato aparentemente muito triste de como estava a condição de Ezequiel no exílio. Mas, quando nós começamos a observar o conteúdo deste capítulo, toda essa história muda de perspectiva. Por quê? Porque ali, no meio dos exilados, veja a expressão específica no final do verso 3. Ali esteve sobre Ezequiel a mão do Senhor. Lá então, mesmo na Babilônia, mesmo no território que, na maneira de se pensar sobre Deus na época, já não pertencia ao Deus de Israel, e sim aos deuses babilônicos, não. Ali, Deus se manifesta a Ezequiel. O nome de Ezequiel significa Deus fortalece. E além de promover a palavra de Deus decretando o juízo sobre um povo rebelde que não quer se converter de seus caminhos, Ezequiel também
está, como vamos ver daqui a pouco, sendo fortalecido por Deus para apregoar uma restauração após a sentença do cativeiro. E assim, nós vamos ver no capítulo 1 que Ezequiel recebe um chamado muito intenso. Um chamado que se inicia com uma visão magnífica, talvez a maior visão de todo o Antigo Testamento. Uma visão onde, apesar de estar escravizado na Babilônia, sem o exercício do seu sacerdócio, Ezequiel vê a glória de Deus. É assim que no verso 4 nós vemos que ele fala em resplendor, em brilho, em fogo, em vento tempestuoso, manifestações que nos dirigem o olhar para a glória de Deus. E desta visão que nós vemos o profeta sendo credenciado para a mensagem, para a proclamação. Porque ele olhou, como diz o verso 4, ele viu, como diz o verso 15, ele ouviu, como diz o verso 24. Deus de fato o comissionou, como fez com Isaías, dando a Ezequiel uma visão extraordinária. Se você se lembra de Isaías, é justamente na hora em que o rei Uzias morre, que Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. E esse contexto era muito relevante. Então, há uma visão espetacular para Isaías, para que ele compreenda que as coisas não são o que parecem. E com Ezequiel não é diferente. E tendo em vista que o quadro de Ezequiel é muito pior, a visão de Ezequiel é muito melhor. E o que é que vemos aqui com Ezequiel? Nós vemos um Deus que se apresenta carregado de uma forma muito gloriosa por criaturas fantásticas. Criaturas estas que são chamadas aqui de seres viventes e que apresentam aspectos muito interessantes que nós não poderemos esgotar, mas que vamos comentar nos seus detalhes principais para que você entenda. Cada um deles tem aparência de 4 criaturas diferentes: do leão, do boi, da águia e do homem. E é fato, na literatura da época, nas esculturas das nações da época, essas criaturas extraordinárias, mitológicas, eram muito comuns. Se você examina, por exemplo, as estátuas que guardavam os palácios dos assírios ou dos babilônicos, era muito comum haver criaturas com corpo de leão, asas de águia, cabeça humana, patas de touro e coisas assim. Só que estas aqui são mais extraordinárias ainda, porque elas combinam todas essas condições em seus 4 rostos diferentes. E nisso tudo nós vemos a majestade do leão, que é um animal selvagem representando a força e a realeza. A potência, a virilidade, a fertilidade do boi, um animal dos mais úteis animais domésticos. O voo e a visão e a astúcia da águia, representante das aves, e a sabedoria e o discernimento do ser humano. Essas criaturas, portanto, que são descritas aqui, elas apontam para a potência, para as muitas qualidades daqueles que estão basicamente sustentando a carruagem com a qual Deus vem se apresentar a Ezequiel. E o que vemos é uma manifestação que em muitos detalhes nos relembra Isaías, por exemplo. Já que lá em Isaías os serafins estavam cobrindo o rosto para não contemplarem a santidade de Deus. Aqui no fim do verso 11 você vê que essas criaturas, esses seres viventes, também cobriam seus corpos diante desse Deus santo. Nós também podemos compreender um pouco mais desses detalhes, percebendo que visões muitíssimo semelhantes foram aquelas que João teve a respeito do Senhor Jesus Cristo e do céu, lá no livro do Apocalipse. E no capítulo 4 você vai ter a visão das criaturas, dos seres viventes, do trono de Deus lá narrado, e você vai perceber muitas semelhanças no bronze, que é um metal símbolo do julgamento, na ideia desses mesmos animais, no fogo, na ideia de 4, que também é muito repetida aqui, há 4 seres viventes com 4 rodas,
cada um deles anda nas 4 direções. E isso então aponta para uma certa universalidade do Deus que se faz presente na visão que Ezequiel teve. Então, resumindo bem o impacto desta visão, Ezequiel, que está escravizado na Babilônia, no meio dos exilados, na margem do rio, comemorando seu 30º aniversário sem se tornar sacerdote, contando inclusive o tempo com base nos anos do rei Joaquim, que está com ele na Babilônia, e não contando o tempo com base no rei Zedequias, que foi posto por Nabucodonosor lá em Judá, atestando mais uma vez que as coisas para Judá não estão nada bem. É nesse contexto de tanta miséria e desolação que Ezequiel tem esta visão do Deus que se mostra um Deus presente em um lugar onde aparentemente, ou muito provavelmente, ele não estaria, segundo o pensamento das pessoas daquela época. Deus é Deus na Babilônia, em Judá e em qualquer lugar do mundo. Ele é onipresente. E então a ideia das criaturas que com 4 faces se movem em todas as direções, que são acompanhadas de rodas que levam toda aquela estrutura na qual elas se manifestam para tudo quanto é canto, mostra então que Deus é onipresente. E com esta visão o profeta está sendo credenciado para falar ao povo de Israel em nome do Senhor. Curiosamente, essa ideia de rodas que é colocada aqui, uma por dentro da outra, tem levado muito intérprete desavisado a enxergar naves espaciais aqui, mas esse é só um detalhe curioso e lamentável, porque certamente não é nada disso que o texto quer nos comunicar. Mas há um exército que está sendo também visto por Ezequiel, mostrando então que Deus não está impotente. Deus é presente na Babilônia por conta da manifestação das 4 criaturas em 4 direções, com 4 rodas que vão para todos os lados. Deus é juiz de toda a terra, e então ele se manifesta com resplendor, com glória, com brilho, com fogo, que é um símbolo do juízo. Deus está em sua santidade se manifestando ali, as criaturas cobrem o corpo diante dele. Deus está em seu poder se mostrando a Ezequiel, tendo em vista que o seu exército está sendo mencionado aqui no verso 24, né? Ouvi o estrondo tumultuoso como o tropel de um exército. E a ideia de ouvir um exército chegando é sempre muito importante para mostrar o poder de Deus. E tudo isso então relembra para nós Isaías 6, Apocalipse 4, e essa ideia fica mais clara ainda quando se fala do trono no verso 26. Então, há o Deus Todo-Poderoso, o julgador, que está vindo falar com Ezequiel. Essa visão seria assustadora para um povo que está debaixo da disciplina no cativeiro. No entanto, há um tom aqui de misericórdia narrado no verso 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. A visão do arco-íris, que remonta e nos relembra a promessa que Deus fez a Noé de que não tornaria a destruir a terra por meio de dilúvio, aponta tanto para o juízo de Deus, que mandou o dilúvio, quanto para a misericórdia de Deus, que prometeu que não mandaria outro. E quando Deus aparece assim a Ezequiel, nós vemos que ele é o Deus de toda a terra, é o supremo, soberano Senhor, que disciplinou o seu povo, mas que está aqui oferecendo também, lá no fim do túnel, a luz da restauração. É nesse contexto que Ezequiel será chamado. E então entramos no capítulo 2, quando Deus fala com Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé. Essa expressão filho do homem atenta particularmente para a humanidade de Ezequiel, em contraste com a glória de Deus que tinha sido exibida no capítulo anterior. Ela vai tomar um significado diferente para Daniel e vai ser a expressão preferida de Jesus para falar sobre si mesmo, mas isso com base em outro contexto, que é o contexto de Daniel, que logo estudaremos se Deus nos permitir. Mas aqui a mensagem de Ezequiel é, filho do homem, verso 3 do capítulo 2. Eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Isso é muito particular aqui, porque na língua hebraica existem 2 palavras para povo. Uma é Am, que é o povo de Deus,
e a outra é Goim, que seriam os demais povos, ou as nações. E quando Deus está falando com Ezequiel, Deus diz, eu te envio para os filhos de Israel, que sempre seriam chamados de o povo de Deus. Mas aqui é dito, eu te envio aos filhos de Israel, aos Goim rebeldes. Aqueles que já nem são mais povo de Deus porque se insurgiram contra ele. E o restinho do juízo está sendo anunciado, porque o povo de Deus é um povo de duro semblante, obstinado de coração, e Ezequiel está sendo enviado a eles. Quer eles ouçam, quer não ouçam, Ezequiel está sendo mandado para que saibam que um profeta de Deus esteve ali, falando como boca de Deus a verdade do Deus que é o soberano sobre toda a terra e que tem voz, tanto em Judá, por boca de Jeremias, quanto na Babilônia, por boca de Ezequiel, nas regiões de plantação, ou por boca de Daniel, no palácio de Nabucodonosor. É muito interessante que, neste momento em particular, a história se desloca de Jerusalém para a Babilônia. E nós teremos Jeremias em Jerusalém, mas depois ele vai para o Egito, a gente sabe. E na Babilônia, Ezequiel profetizando e Daniel profetizando a verdade de Deus. Então, esse Deus é o Deus de toda a terra. E ainda que os israelitas rebeldes não ouçam, eles vão ter que reconhecer no final que um profeta esteve no meio deles. Isso nos mostra então aquilo que o título aqui chama de a vocação de Ezequiel. Ezequiel está sendo chamado para pregar sobre um Deus glorioso, para falar a vontade de um Deus julgador, para falar a vontade de um Deus soberano a uma nação rebelde. E ele então não é mais um sacerdote desempregado, ele agora é um profeta vocacionado, que tem que se distanciar desse povo no que se refere à rebeldia contra Deus. Ezequiel não pode ser igual às pessoas a quem ele vai profetizar. Então Deus lhe aplica um teste anti-rebeldia. Logo de cara e fala, filho do homem, você faz o que eu estou mandando. Ouve o que eu te digo, não se rebele. Abre a boca e come o que eu vou te dar para comer. Quem tem filho pequeno sabe bem disso, né? Como é difícil fazer às vezes as crianças confiarem na gente para comer o que a gente está mandando comer. Pois Ezequiel teria que se dispor a comer o que Deus lhe mandasse. Mas comer um livro feito de papiro parecia algo nada saboroso. E ainda mais se você olhasse a descrição deste livro, que tinha escrito por dentro e por fora lamentações, suspiros e ais. Era um livro do juízo. Isso não seria um cardápio dos mais atrativos, não é mesmo? Mas Ezequiel ouviu a voz de Deus, abriu a boca e comeu. E então ele atesta aqui para nós que na sua boca o livro era doce como o mel. Ainda que seja em contextos de muita tribulação, seguir a lei de Deus bendita e santa é o que de melhor podemos fazer. É por isso que o Salmo 19 fala que os juízos do Senhor são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. É por isso que Jeremias, no capítulo 15, verso 16, diz que achou as palavras de Deus e logo as comeu, e foi assim que ele permaneceu fiel ao Senhor no meio de tanta tribulação. E essa ideia é reaplicada pelo apóstolo João lá no livro do Apocalipse, no capítulo 10, verso 9. Aliás, conforme esses dois capítulos de abertura de Ezequiel vão deixar claro para nós, há um grande número de semelhanças entre Ezequiel e Apocalipse. O boletim que publicaremos neste próximo domingo fala sobre Ezequiel como o Apocalipse do Antigo Testamento e mostra diversas semelhanças. E a linguagem, como você já está vendo neste capítulo de abertura, é muito simbólica, mas a mensagem é clara. Ezequiel está na Babilônia, escravizado, um sacerdote que não tem emprego, e o rei Joaquim está lá na Babilônia com ele. É o último descendente da casa real oficialmente reconhecido, tanto que o próprio Ezequiel conta o tempo a partir do cativeiro de Joaquim. Tanto que quando você vê o encerramento do livro de Jeremias ou do livro de Reis, fala-se da restauração do rei Joaquim e não da restauração do rei Zedequias. Tudo dá a entender, portanto, que a nação está num buraco de trevas tremendas. E é nesse contexto que Ezequiel tem a mais gloriosa das visões do Antigo Testamento.
Visão essa que o credencia como alguém que viu o próprio Deus para falar a vontade de Deus. É claro que ele não vê Deus em pessoa, não é? Ele vê a divindade, mas vê uma manifestação de Deus que lhe assegura da santidade, do poder, da glória, da onipresença, da onisciência de Deus. E é esse Deus no seu trono que fala de juízo, mas também prenuncia misericórdia na visão do arco-íris que lhe fala: Ezequiel, fale para o meu povo que não é mais meu povo, que eles são uma casa rebelde. Fale com eles, porque eles têm que saber que esteve no meio deles um profeta. Não se torne você desobediente. Faz o que eu estou mandando. Come aqui o livro onde estão escritas lamentações, suspiros e ais. E Ezequiel o faz. E na sua boca esse livro é doce como o mel. Irmãos, é um chamamento e tanto, não é? Que vocação, que chamado glorioso. Isso nos leva a pensar que nos mais profundos abismos em que o pecado nos coloca, Deus ainda se faz presente para mostrar a sua glória e a sua misericórdia. E ele fez isso com o seu povo, dando a Ezequiel a mais bela das visões do Antigo Testamento. Espero que isso comece a interessar você pelo estudo deste livro maravilhoso, que certamente ainda nos ensinará lições muitíssimo preciosas. Sem esse tipo de comentário, seria realmente complicado entender do que se trata esse monte de coisas, e talvez até a opção por uma nave espacial pudesse soar atraente para alguns. Mas graças a Deus por aqueles irmãos que já nos ajudaram a desvendar esses mistérios, escreveram suas obras, e agora a gente pode compartilhar isso com você. Tenha então um bom estudo, uma boa leitura, e amanhã a gente se reencontra para prosseguir com os capítulos 3 e 4. Até lá, se Deus quiser.